Among Us no Minecraft? Mosquito maromba. Que é isso, velho? Esses são os 32 monstros que deveriam estar no Minecraft. Sabe quando você tá no Nether e precisa fazer uma ponte para atravessar um lago de lava? Então, é nessa hora que a serpente de osso vai te atacar. Elas podem ser encontradas nadando nos lagos de lava e vão te atacar com uma investida. É só piscar e ela já vai estar em cima de ti. Contra ela, o ataque é a melhor defesa, e depois de mortas tem uma chance de droparem ossos, blocos de ossos e o dente. O dente é imune à lava, e ele pode ser usado para fazer a poção de visão na lava. Tudo que você precisa é um frasco de lava e o dente. Joga tudo no suporte e pronto. A serpente de osso é a inimiga mortal dos esqueletos do Wither e dos abutres de almas, e vão atacar assim que verem qualquer um deles. Então, se você for pro Nether, não esquece de levar a poção de resistência ao fogo, para evitar isso aqui de acontecer. Se tu tá sem repelente, eu não recomendo andar sozinho pela Floresta Carmesim no Nether. Lá, você vai encontrar o Mosquito Carmesim. Ele vai te atacar a menos que tu esteja com efeito de repelente ou feromônio de insetos. Eu falei mais sobre esses efeitos no outro vídeo. Se não viu ainda, passa lá depois. Voltando ao mosquito, eles atacam sugando sangue e ficam grudados à vítima durante esse tempo. Para evitar que ele sugue teu sangue, tu pode usar um escudo. Os mosquitos só atacam animais com sangue quente, tipo a vaca, a ovelha e o novo mob Mungus. Se o mosquito chupar o sangue do Mungus, ele vira o famoso mosquitão maromba. Mas a gente fala mais dele depois. Depois que o mosquito conseguiu sugar o sangue, ele vai se soltar da vítima e começar a atirar o próprio sangue dela contra ela. Sim, ele literalmente usa o teu sangue contra tu mesmo, que audácia, né? Se um mosquito morrer, ele vai dropar a tromba de mosquito carmesim. E se ele morrer enquanto estiver cheio de sangue, ele vai dropar uma bolsa de sangue. Com 2 dessas, a tromba e 3 tijolos do Nether, você tem o pulverizador de sangue, uma arma que vai usar as bolsas de sangue como munição. Agora, esse mosquito vai provar do próprio veneno. Com a larva que você consegue das moscas e uma tromba de mosquito, você tem a larva de mosquito carmesim. Esse item é usado para domar um sapo deformado e para reproduzir alguns outros monstros. Se uma mosca acabar entrando no Nether, ela vai se transformar no mosquito carmesim depois de um tempo. Mas ainda falta muito arroz e feijão para virar um mosquito maromba. Se tu estiver andando pelo End e ver esse bicho aí, fica tranquilo porque ele não é agressivo. O endergrado come a flor do couro e são a presa principal dos enderiófagos, que é esses bichos aí que parecem uns DNA. Eles podem ser domados com uma cela e tu pode pegar uma carona com um deles, se você quiser. Mas para guiar eles, você vai precisar de uma vara com a fruta do couro. E o craft é bem simples. Eles são um ótimo meio de transporte, mas são meio lentos. Se você der para 2 endergrados fruta do couro, eles vão reproduzir e vai nascer um bebê endergrado. Na lore do jogo, eles ficaram gigantes porque não existia nenhum predador deles na dimensão do End. E se eu não começar a fazer academia logo, eu vou ficar igualzinho a ele. Que triste. Imagina o seguinte cenário. Você está de boa explorando a caverna e acabaram tuas tochas. Você resolve continuar sem tocha mesmo, porque precisa de mais ferro. Então, do nada, vem uma centopeia do tamanho de uma limusine e começa a te atacar, te deixando envenenado. Olha essas pernas, velho. A primeira vez que eu vi isso, eu quase tive um derrame. Esse bicho curte muito comer barata. Se você conseguir matar esse inseto gigante, ela vai dropar a perna dela, que você pode usar para fazer a calça de centopeia da caverna. Essa calça não é tão boa assim, mas ela te dá uma vantagem bem única. Com ela, você consegue escalar paredes. Útil para escalar aquela montanha ou para voltar para a superfície sem gastar bloco. Muito bom. O sapo deformado pode ser encontrado na Floresta Distorcida. Ele é um monstro neutro, mas se você tacar, ele vai usar a língua para te puxar e causar dano. O sapo consegue nadar na lava e na água também, e podem ser domados com a larva do mosquito carmesim. Depois de domados, podem ser comandados como qualquer outro animal. Os sapos que forem domados vão defender o dono a qualquer custo, e eles são muito úteis na Floresta Carmesim, contra o mosquito carmesim. Eles têm uma passiva especial contra o mosquito, e causam 5 vezes mais dano do que causariam se fosse qualquer outro monstro. Se eles tomarem dano, podem ser curados com larvas. Você também consegue reproduzir 2 deles com a larva do mosquito. Se você cometer a crueldade de matar um deles, eles vão dropar o cogobrilho ou fungo do Nether. Mas não faz isso não, velho.
Eles comem moscas da mesma forma que comem um mosquito. E também tem um easter egg. Se você nomear um sapo distorcido com Pepe, ele vai ficar com a skin do meme do sapo Pepe. Como eu assisto muito Twitch, eu adorei essa referência. Os espectros são os primos distantes dos phantoms no mundo normal. Eles nascem no End e são completamente passivos e imunes a dano físico. Se você estiver segurando um coração de alma do Abutre, que foi o último monstro que eu comentei, eles vão começar a te seguir. E você pode usar um laço para se prender a eles e pegar uma carona. Muito mais rápido que o Endergrado, mas o espectro não tem como controlar. Você consegue matar eles com efeito, tipo veneno, mas não é muito útil porque eles só dropam XP. O Mungus é um monstro que vive no bioma raro de campos de cogumelo. Eles podem ser encontrados cobertos de diferentes cogumelos. São totalmente passivos e fogem quando em perigo. Se ele tem um fungo grudado, ele pode lançar um raio laser no chão, que vai fazer com que mais daquele cogumelo seja criado. Se o fungo tiver em um bloco de micélio, que é esses blocos desse bioma de cogumelo, o cogumelo pode ficar gigante. De vez em quando eles podem dropar esporos de cogumelos, que podem ser usados para reproduzir mungus. E você pode usar esses esporos para transformar coelhos em bunfungos também, que na minha opinião é o melhor monstro que eu vou falar aqui. Tu também consegue adicionar cogumelos no mungus, ou cortar cogumelos que ele tem com a tesoura. Se ele for morto enquanto estiver com 5 cogumelos, vai acontecer uma leve explosão, e o bioma que ele morreu se torna campo de cogumelos. Os mungus são ancestrais dos Guardian, isso explica o olho. Se tu não percebeu ainda, o que eu acho bem difícil, os mungus também são baseados nos tripulantes do jogo Among Us. E se você nomear um mungus com drip, ele ganha um tênis maneirão. Acho que é Nike. Esse é o Rajadante. Eles spawnam durante o temporal de areias, nos biomas de deserto e Badlands. São agressivos e vão atacar tirando areia. Eles também podem puxar mobs próximos para girar no redemoinho. Então o mob vai cair e tomar dano de queda. Assim como o Enderman, o Rajadante também toma dano de água. Ele tem uma variante das almas também, mas essa variante não spawna normalmente, só com comando. Quando mortos, tem chance de dropar o olho do Rajadante, que pode ser usado para fazer o Soprador de Rajadas, que é um novo bloco que pode ser manuseado com redstone. E quando energizado, esse bloco lança pequenos tornados que podem prender entidades. Tu também pode usar o olho do Rajadante para fazer o receptáculo de areia. Tu só precisa de 3 areias, 5 couros e o olho. O receptáculo serve como uma pochete de areia que faz com que tu lance areia nos inimigos. Causa muito pouco dano, mas também faz o inimigo ficar com efeito de cegueira. Só que para funcionar tem um detalhe, tu precisa ter areia no inventário. Aí eu não posso esquecer do easter egg. Se você nomear um Rajadante com Twister, ele vai ficar com os olhos desse jeito. Essa é uma referência ao Twister da franquia Super Mario. Tá vendo esse treco estranho no teto? Isso é um urso caído. Eles spawnam no bioma mais comum do Nether, as ruínas. Se você passar diretamente abaixo de um deles, ele vai cair em cima de você e te atacar com mordidas e garras. Depois que ele matar o alvo, ele vai voltar ao teto. Se você sobreviver ao ataque, ele vai dropar a garra de urso caído depois de morto. E essa garra funciona como uma barra de ferro para fazer o isqueiro. Ela também serve para fazer a poção de efeito pegajoso, que te permite andar no teto. Só cuida para não cair. A garra do urso também é útil para fazer o chicote de tendão, que é tipo uma espada automática super tunada. Mas eu vou falar desse item depois, quando a gente falar sobre o murmúrio. Se você quiser saber ainda mais sobre a lenda que inspirou o urso caído, pausa o vídeo agora. Tá com frio aí? Logo vai ficar, porque agora é a hora do Stalker do Gelo. Ele é encontrado nos picos gelados e são totalmente agressivos. Eles normalmente spawnam em grupos e começam a circular a presa antes de atacar. A presa favorita deles é o Tusken. Quando eles andam na água, eles transformam ela em gelo. E todos os Stalkers do gelo têm medo de fogo. Quando eles estão em biomas quentes, eles recebem um efeito de fraqueza e perdem o gelo das costas. Durante o ataque, eles também podem lançar o gelo nos oponentes, mas podem regenerar o gelo se andarem na água. Quando mortos, dropam seus chifres, que podem ser usados para fazer o capacete de Stalker de gelo. Eu sei o que tu tá pensando sobre o formato do capacete, mas a gente não vai falar sobre isso, não perca monetização. Vestir o capacete perto de Stalkers do gelo faz com que eles pensem que você faz parte do grupo, e vão seguir e te defender com a própria vida. Mas cuida para não atacar nenhum deles.
senão isso acontece. Enquanto você usar o capacete, também torna possível a reprodução dos Stalkers. Você só precisa de carne de porco crua ou cozida, mas eu não quero Stalker não, muito obrigado. Os Tusklings são os parentes distantes dos Hoglins, e podem ser encontrados nos biomas frios. Só se tornam agressivos se o jogador se aproximar demais. Se eles estiverem no Nether, eles vão começar a tremer e eventualmente vão se transformar em um Hoglin. O Tuskling pode ser equipado com uma cela e cavalgado por pouco tempo, antes de derrubar o cavaleiro. Eu me senti naqueles boi mecânicos, tá ligado? Que fica derrubando. Também dá pra equipar eles com ferraduras antigas, que é um item que pode ser adquirido ao negociar com piglins. A ferradura antiga faz com que tu cavalgue por mais tempo, mas eles ainda te derrubam no final. Você também pode reproduzir eles com cogumelos vermelhos, e se mortos eles dropam carne de porco cru. É uma alternativa para cavalo, mas cavalo não fica te derrubando, pelo menos. A Cosgíbula é a melhor amiga para se ter no End, porque se você domar ela com um bacalhau cósmico, ela vai te acompanhar e te salvar se você cair no Void sem querer. Duas Cosgíbulas podem ser reproduzidas com bacalhau cósmico, mas se você atacar uma delas, ela vai atacar de volta, usando sua tromba e elas dropam fruta do corpo. Mesmo domada, ela não vai te defender de outros monstros, porque o único monstro que ela ataca é o bacalhau cósmico, mas em compensação, ela te salva de dano de queda também. Então tá valendo. Pra mim, o monstro favorito com certeza é o Boomfungus. Mano, é um coelho gordo e preguiçoso, mas que tanca uma tonelada de dano e defende de todo lugar. Pode ficar melhor que isso? Pode sim, porque se receberem uma cenoura, eles ganham um buff de ataque e regeneração por 50 segundos. E eles ainda fazem uma cara muito engraçada quando veem você segurando a cenoura. O coelhão é raramente encontrado nos campos de cogumelo, mas dá pra criar um, se você alimentar um coelho com o esporo do Mongoose. Ele dorme o dia inteiro, mas durante a noite é a hora dele brilhar, porque ele vai lutar contra todos os monstros agressivos que aparecerem no campo de visão. Mano, ele ataca dando barrigada, velho. Eu não tava brincando quando disse que ele era o melhor de todos. Só não invento de atacar ele não, porque ele é muito forte e não tem motivo. Se você tá minerando de noite numa mina abandonada, eu te recomendo ficar atento, porque o minerador fantasma pode estar por aí, para te ajudar a encontrar aquele ferro que falta. Se o jogador chegar perto demais dele, ele vai desaparecer temporariamente. Normalmente eles são vistos tentando minerar um bloco com suas picaretas, mas como eles são fantasmas, eles não conseguem. Mas é garantido que atrás do bloco que ele está tentando quebrar, tem algum minério. Se algum minério é dropado perto do minerador, ele deixa de ser invisível e vai procurar o minério. Agora, se eles forem mortos, eles dropam a picareta fantasma. Essa picareta é tipo uma picareta normal, mas elas são muito mais fortes. Quando o inventário do jogador estiver cheio, a picareta pode guardar até 9 stacks dos materiais minerados. Assim que o jogador tiver espaço no inventário, o item é automaticamente transferido para o espaço livre. Dá para consertar essa picareta com membranas de Phantom, e ela é muito mais útil do que uma picareta normal. O mais assustador de todos de longe é o Murmúrio. À primeira vista parece um monstro normal, mas se você chegar perto dele, ele vai usar o pescoço para te atacar, estilo Orochimaru. Mano, olha esse bicho, dá muito medo, sério. Eles raramente spawnam em cavernas com level menos 30 e o pescoço deles pode chegar até 50 blocos de distância. Antes de começar a atacar, eles vão chegar bem perto do jogador com o pescoço para dar uma boa olhada. E se o pescoço ou o rosto for atacado, o dano recebido é cortado pela metade. Se mortos, tem uma chance rara de dropar o kimono. E o kimono, quando usado, faz com que todos os monstros mortos-vivos se tornem pacíficos, com a exceção do próprio Murmúrio e do Wither. O kimono pode ser reparado com lana bigorna. O Murmúrio também dropa o tendão elástico, que serve para fazer o chicote de tendão, junto com a garra de urso caído. Esse chicote é útil pra caramba, porque dá um dano absurdo de longe, e pode impedir que animais ferozes cheguem até você, tipo o jacaré. Você consegue consertar a durabilidade do chicote com mais tendão, usando a bigorna. Mano, a primeira vez que eu vi esse bicho eu tava no Nether, testando umas coisas, e aí eu quebrei o bloco debaixo do Murmúrio, e tipo, o corpo dele caiu, mas a cabeça não. Mano, eu tomei um susto jamais visto, e olha que eu tava no criativo, hein.